Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Eu queria dizer que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal e hoje nós vamos estar tratando de um assunto que ele, não sei se é polêmico, porque todo mundo acredita nele, mas acredita de maneiras diferentes. Tá? A primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que, independente se você acredita numa outra coisa, se você acredita que isso se manifesta ou se dá de forma diferente, o propósito aqui não é apontar o que é certo e o que é errado, se você acredita ou não, até porque eu vou estar tratando sobre esse assunto dentro dos textos bíblicos apresentados, tomando como base principalmente a crença judaica, em especial antes da influência dos povos das primeiras civilizações ali, da Suméria, né? Dos povos derivados que influenciaram na cultura judaica depois desse período, principalmente ali pós-dilúvio. Mas eu quero abordar esse tema segundo a ótica da crença judaica, da formação do homem. Claro que no decorrer dos episódios, né, das partes, vai ser apresentado a maneira como outras culturas influenciaram na forma de acreditar nesse mesmo tipo de assunto, tá? Só que eu quero deixar bem claro aqui que eu vou apresentar a ótica judaica, porém cristianizada. A ótica judaica, porém inserindo a crença ensinada por Jesus para os apóstolos, o que os apóstolos tinham em mente, mas nós precisamos abordar o início dessa crença e como as coisas foram formadas originalmente. Eu, durante aí aproximadamente 12, 13 anos, eu nasci e cresci uma cultura que tinha por fé a crença espírita, umbandista especificamente. Então eu manifesto aqui desde já o meu carinho, o meu respeito por todos aqueles que são adeptos, são fiéis, são seguidores de religiões derivadas africanas, tá? Porque isso no Brasil é muito forte, é muito presente. Eu tenho, na minha família especificamente, muitas pessoas que são dessa fé, dessa crença, que são adeptos, fiéis, seguidores, e pelos quais eu nutro um grandíssimo respeito e um grande amor. Conheço muitas pessoas, também não só da minha família, que são da mesma fé e que eu tenho um grande respeito, um grande carinho, tanto eu quanto a minha família temos uma imensa amizade. Isso posto, as diferenças que nós temos em relação à fé, aquilo que nós escolhemos como um caminho melhor para dar continuidade na vida, isso posto, essas diferenças não são a causa de uma falta de respeito, de consideração ou algum tipo de preconceito, pelo menos da minha parte com esses meus familiares. Até o dia de hoje, nós temos imenso respeito, carinho e amizade uns pelos outros. Eu tenho muitos familiares que permanecem nas suas crenças e nas suas religiões derivadas africanas, umbandistas, candombleístas, pessoas também da parte kardecista, pessoas da parte do espiritismo, seja como for. Nós temos imenso respeito. Até outro momento da vida, eu e minha casa éramos também dessa mesma fé. Num dado momento, tivemos um entendimento que acreditamos ser uma direção do próprio Jesus Cristo, do próprio Deus, e partimos para uma outra fé, que é a fé cristã protestante, que entendemos que para nós era a melhor forma de dar continuidade e prosseguimento às nossas vidas e às nossas crenças. No entanto, como disse Santo Agostinho, né, embora haja a diversidade, em tudo tem que haver caridade, né, tem que haver o amor e o respeito, e a proposta aqui é apresentar um dos lados que dentro da própria fé cristã, né, principalmente a fé cristã pentecostal, independente se são arminianos, se são calvinistas, luteranistas, enfim. Vou apresentar aqui alguns pontos que os próprios cristãos protestantes, reformados, divergem sobre um mesmo tipo de assunto. Tá? Então, o que nós vamos estar apresentando aqui são textos bíblicos, argumentos baseados no que a Bíblia diz, argumentos baseados em que outros teólogos, eruditos e pesquisadores muito respeitados e conceituados dizem sobre esse assunto,
e a intenção é só apresentar um dos lados da forma de entender esse assunto tão delicado. No fim das contas, todos acreditam na morte, ela existe, todos já presenciaram, e o projeto tem aqui o objetivo de apresentar uma das formas, ela não é tão diferente, não é tão novidade assim, mas uma das maneiras que se pode ver a morte olhando ela à luz da Bíblia e as primeiras civilizações. Bom, a maneira que eu vou procurar expressar esse tipo de assunto é seguindo o princípio também da maneira oriental de se explicar as coisas, seja tanto a parte oriental no que diz respeito aos povos que vieram da Mesopotâmia, né, ou a parte oriental, no caso israelita, muçulmana, como a parte oriental também asiática, porque eles sempre explicam os fins das coisas olhando para as suas origens. Você encontra isso na literatura, na fala, nos ensinos. Eles sempre olham para as origens para explicar a continuidade e o final das coisas. Então esse assunto ele trata sobre o fim da vida. Mas isso não seria possível de ser estudado sem que nós olhássemos para o começo da vida. Então a primeira coisa que nós vamos estar falando é a formação do homem, como Deus cria o homem à luz da Bíblia. Existem etapas muito interessantes nesse processo. Nós vamos estar apresentando aqui o homem, de como ele é formado para a condição que ele tem hoje. Tá? E nós vamos estar transitando por alguns textos. Eu sempre vou estar jogando na tela aí os versículos. Eu vou usar muitos termos, principalmente do hebraico, que é a linguagem na qual era escrito os primeiros documentos e as primeiras línguas que foram faladas. Tá? Então eu vou estar apresentando muitas informações do hebraico, porque nós não podemos olhar para uma maneira como o povo vivia, se comportava, falava e escrevia sem entender os contextos da época, a língua da época. Nós brasileiros, por exemplo, quando nós temos que estudar livros que remetem a tempos passados da nossa própria história, nós vamos encontrar aí linguagens diferentes, com expressões idiomáticas diferentes, com expressões contemporâneas diferentes. Comete-se um erro muito comum, por exemplo, de anacronismos, né? Se você olhar, por exemplo, para a Bíblia, e hoje você ler a Bíblia e você vê a palavra, por exemplo, abrir o livro desta lei, e você figurar na sua mente um livro como nós conhecemos hoje, um livro nessa posição, com essa distribuição por páginas, com capa contra capa, você vai estar cometendo um anacronismo. Porque o livro, no conceito deles, na época deles, eram pergaminhos enrolados e selados com cera. Né? Então, para eles, aquilo era um livro. Então, nós temos que tomar esse cuidado. O que para eles, na época, por exemplo, você vai encontrar em textos da época medieval, algumas menções como pega esta caneta e escreve aquilo que eu te digo agora, como muitos reis faziam. A caneta para eles, depois você vai ver, era a pena que era tomada de árvores e molhada com tinta e escrita. Isso você até vê facilmente em seriado, mas eu não posso imaginar uma caneta dessas do nosso tempo que nós usamos. Então eu tenho que tomar cuidado com anacronismos. Por isso é importante olhar textos e ver a época em que eles foram escritos, a época em que eles foram transmitidos oralmente para os que ouviam a leitura dos textos, qual era aquele contexto da época, qual era o entendimento que eles tinham. Por exemplo, Paulo, em dado momento, vai dizer que nós olhamos a própria imagem como quem olha por um espelho. Aí, se você for olhar na época de Paulo, não era o espelho de vidro como nós temos hoje, mas os espelhos eram escudos côncavos de bronze, que a imagem não fica aparentemente e visualmente perfeita no reflexo como nós temos hoje. Paulo ele fala ali que nós vemos em parte conhecemos, em parte profetizamos, porque nós vemos distorcido como que por um espelho. E aí você vai olhar por que ele fala que o espelho é distorcido, porque eram escudos côncavos de bronze e eles eram ali polidos com areia para que ele pudesse ter um brilho maior e tentar trazer uma imagem mais definida. Então, veja que se nós pensarmos nesse texto hoje, Paulo disse que o espelho estava distorcido, mas o espelho, a imagem é perfeita. Mas o espelho, na época na qual ele escrevia, para as pessoas da época que ouviam, não era o espelho que nós temos hoje.
dado esse argumento do anacronismo, vamos começar a falar sobre a formação do homem. E eu vou te pedir para começar a me acompanhar nos primeiros textos aqui, como, por exemplo, Gênesis capítulo de número 1, verso 26 e 27, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No hebraico está escrito macho e fêmea os criou. Tá? Mas veja que são sinônimos. Agora olha que interessante o capítulo 2 de Gênesis, verso 7. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Tá? Olha que interessante você ver. Nós temos aqui, eu já disse em vídeos anteriores de outros seriados, sobre o hebraísmo, sobre a forma hebraica de se falar e de se escrever. Eles usavam muitos pleonasmos, muitas repetições e muitas ênfases para poder memorizar, para fazer-se memorizar na mente de quem ouve ou de quem lê uma informação. Então eles diziam a mesma coisa de formas diferentes ou eles repetiam a mesma coisa dentro da mesma frase para que facilitasse a memorização. É sabido que na época se escreviam os pergaminhos em papiro, era muito caro de ser produzido e nem todo mundo tinha acesso a cópias, como nós temos hoje bíblias e livros por cópias. Então, normalmente se tinha um escrito que era lido para um grupo de pessoas. Por isso que em Apocalipse uma tradução foi corrigida, porque tem um texto que vai dizer: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras. Porque era uma pessoa que lia para que várias escutassem. Os apóstolos, quando escreveram os evangelhos, e Paulo quando escreveu as cartas, entre outros que escreveram cartas, como João, enfim, eles escreviam uma carta que era enviada para uma igreja, uma congregação ou uma casa onde os irmãos se reuniam, e uma pessoa lia a mensagem para que todos os outros tivessem acesso àquela informação através da escuta. Por isso, uma forma hebraica de escrever e de falar usava de repetição para que houvesse memorização. E nós temos aqui dois exemplos. O verso 26 de Gênesis capítulo 1. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Basicamente é o mesmo conceito, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Existem entendimentos de imagem e semelhança como coisas diferentes, e não está errado. Existe realmente um propósito nisso, até que a palavra no hebraico ela é diferente para a imagem e para a semelhança, mas Deus está enfatizando a ideia de que o homem e ele são parecidos, semelhantes, visualmente projetados parecidos. Tá? E aí você vai ter no verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Veja que aqui ocorre no hebraísmo um espelhamento. Você vê, criou Deus o homem à sua imagem. Aí é como se em seguida você lesse de trás para frente. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Veja que tem um espelhamento no hebraico para enfatizar que Deus criou o homem parecido com ele. Tá? E existe até um contexto aqui de que essa é uma das razões pelas quais Deus proíbe depois futuramente nos mandamentos os homens fazerem imagens de qualquer coisa semelhante dos céus e da terra e adorar principalmente. Porque Deus já tinha feito na terra uma imagem de si, a saber, o homem. Então Deus queria que o homem, na forma como ele é, glorificasse quem Deus é na sua essência. Tá? E uma coisa que é importante nós dizermos, o texto vai dizer, principalmente Gênesis capítulo 2, verso 7, formou Deus o homem do pó da terra. Você já deve ter ouvido pregações, enfim, de que Deus faz lá um boneco de barro e aí Deus coloca vida nele e que nós, na verdade, somos bonecos de barro que tem a vida de Deus. Olha,
literalmente olhando para Gênesis, você vai ver que o termo é pó da terra. Não vai dizer que Deus adicionou água para fazer uma argamassa. Isso não é verdade. Deus faz o homem do pó da terra. E um detalhe muito interessante é que, se você olhar a composição química, os elementos químicos presentes no homem, na formação do homem, são exatamente os mesmos componentes químicos presentes no solo. O solo, a terra como conhecemos, o solo preparado para o plantio. E o homem já pôde estar em diversos outros solos de planetas conhecidos, nas quais o homem teve a oportunidade de pisar ou enviar tecnologia para coletar amostras de solo. E olha só que coisa, o que nós temos no nosso corpo, a composição, só se encontra no solo da Terra. Então, existe a chance de vida em outros planetas? Comprovadamente ainda não. Principalmente vida como animais e homens, nos quais você só encontra os mesmos compostos químicos do nosso corpo no solo encontrado na Terra. Eu também já mencionei isso no outro vídeo, na minha minissérie No Princípio. Depois você dá uma pesquisadinha lá, vou ver se eu deixo um card aí. Mas Deus ele prepara um solo específico para que o homem seja criado desse solo e tenha dele os mesmos compostos. O que diferencia o homem do solo é a vida do próprio Deus que é colocada em nós. Tá? E aí você vai ter, por exemplo, o homem, já entendemos que não é um boneco de barro, mas ele é feito do quê? Do pó da terra, que é uma matéria pré-existente com os compostos necessários. E aí o sopro de Deus vem sobre esse boneco do pó da terra, e aí o homem é feito alma vivente. O texto vai dizer que o homem é feito alma vivente, Gênesis capítulo 2, verso de número 7. Depois que Deus pega o pó da terra e sopra do fôlego da vida, sopra de si mesmo, da sua essência, nas narinas do homem, o homem, pó e Espírito de Deus, torna-se alma vivente. Tá? E aí depois nós vamos entrar mais para frente, vai ter outras partes desse estudo que vão falar sobre dicotomia e tricotomia, mas devido a esses argumentos aqui, há os que defendem também uma monocotomia, que seria o homem como um todo, uma parte única. Tá? E depois nós vamos tratar sobre essas diferenciações, em quantas partes o homem é dividido. Isso, para esse episódio, não é propósito, mas fatalmente ele vai ser discutido na continuidade, porque é importante entender. Tá? E agora eu queria que você olhasse Eclesiastes, capítulo de número 12, verso de número 7, que diz assim: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Existe uma reflexão de Salomão aqui, quando ele está observando os ciclos da vida, e aí ele começa a falar sobre o fato de o homem e o animal serem perecíveis e sobre o destino. E existe um argumento importante aqui. Salomão, como o mais sábio dos homens que viveram, Salomão ele usa contrapontos e ele usa figuras de linguagem para fazer uma distinção clara sobre a parte perecível e a parte imperecível. E veja que a cultura do Antigo Testamento, ela não é uma cultura que sustenta uma ideia de vida eterna, vida após a morte, mas ela sempre traz a ideia de descanso. E nós vamos ter episódio específico falando sobre isso. Com essa cultura e esse entendimento, Salomão vai fazer esse contraponto de diferentes destinos do corpo e da alma / espírito, como ele menciona aqui. E o pó volte à terra como era, e isso também vai reforçar uma ideia que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é Deus dando esse destino do corpo voltar para sua matriz, e o espírito voltar a Deus que o soprou. Aqui a intenção de Salomão é fazer justamente o contraponto sobre a divisão daquilo que está fazendo uma unidade. Aí ele menciona o pó voltando ao pó e o espírito voltando a Deus, entendendo que as matrizes iniciais tomam de volta as partes que elas cederam para a constituição de um ser. Tá? Então é um contraponto que Salomão usa. Isso pode ser tomado como literal? Literalmente nós não temos uma explicação dizendo que o homem, quando ele morre, Deus pega de volta a parte que ele soprou. Nós vamos ter textos que vão trazer um pouco mais esse conceito, mas a ideia desse versículo especificamente, do propósito que Salomão tem no capítulo 12,
né, que o capítulo 12, ele começa, por exemplo, com uma advertência, uma exortação. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias maus, e diga, neles não tenho contentamento, neles não tenho prazer. Esses dias maus que Salomão se refere aqui não são só dias de dificuldade, de perseguição, de aborrecimento. Ele fala sobre os dias em que o seu corpo já está afadigado, que você não tem o mesmo vigor, a mesma perspectiva ou expectativa de vida. É isso que ele se refere. E aqui novamente ele tem um contraponto de dias da tua mocidade com dias maus. Ele se refere à juventude e à velhice. E nesse capítulo 12 ele vem trazendo contrapontos da vida, culminando também nesse verso 7, que faz o contraponto do pó voltar ao pó, né, o corpo voltar ao pó, que é a matriz inicial, e aí automaticamente ele faz a distinção ali, né, do espírito voltando a Deus, matriz inicial que foi soprado no homem. Tá? Então aqui tem mais um sentido filosófico, tem mais um sentido poético, mas não por isso deve ser ignorado, porque tem esse conceito de matrizes essenciais, a terra para o corpo físico e Deus como a matriz do espírito, da alma que faz o ser vivente. Ok? Dando continuidade aqui, nós vamos ver então que, ainda falando sobre o homem ter sido formado do pó da terra, você vai ver os conceitos em hebraico, por exemplo, quando Deus fala da formação do homem, especificamente Adão, ele vai usar termos diferentes no hebraico em relação a quando Deus fala do homem que vive sobre a terra, já trazendo o contexto de humanidade. Eu vou estar colocando para você na tela, aí, por exemplo, alguns prints dos termos desses versículos, porém com as suas matrizes no hebraico. Você vai ver que quando Deus fala, façamos o homem, ele vai usar o termo ha-adam. Esse Adam é da mesma raiz da palavra terra, que é Adamá. Então Deus está especificamente enfatizando que esse homem Adão, ele é um homem que vem propriamente da terra. Tá? E aí ele usa o termo ser vivo, hayá, que é para, quando ele fala feito alma vivente. E aí tem um detalhe importante, que a leitura no hebraico, como qualquer leitura oriental, ela é o inverso do que nós lemos, né? Nós lemos da esquerda para a direita, a leitura no hebraico é da direita para a esquerda. Quem aí já leu mangá, revista japonesa, alguma coisa, livro japonês, sabe que é feito ao contrário também. Assim também é o escrito e a leitura hebraica. Então você vai ter alma vivente, né, que para nós seria o que? Vivente alma. E você vai ter aí Hayá lenefesh. Nefesh é o que? É um sinônimo muito interessante e é fundamental para o nosso entendimento. Nefesh refere-se à vida propriamente dita, que é o encontro do fôlego de vida com o corpo físico. E aí vai ter um texto em Levítico 17 que ele fala que isso resume-se no sangue. Tá? Tanto que em Gênesis 2:7 o termo alma vivente é nefesh, e o termo para vida, que ele fala, né, a vida da carne está no sangue, esse vida é o mesmo nefesh. E quem está dizendo isso é Deus, não é Moisés. Deus está dando uma exortação que nós vamos ler em seguida, e ele fala, a vida da carne é o sangue. Ele fala, o nefesh, a vida, a alma vivente, ela está no sangue. Deus fala, o sangue é a sintetização de uma vida, que é o nefesh, que o homem se torna quando Deus sopra do fôlego da vida, nefesh, no corpo físico, material vindo da terra, e o homem torna-se alma vivente, nefesh. Tá? Então, sinônimos, sangue, vida, fôlego, alma vivente, tudo são sinônimos, tudo é nefesh no conceito judaico da constituição da vida essencial. O homem como alguém que vive, o corpo físico animado pelo fôlego de vida de Deus. Veja então que nas matrizes hebraicas eu vou ter o solo, eu vou ter a terra, eu vou ter o pó como ha-adamá. Tá? Esse Adamá é chão ou é terra, e aí você vai ter o homem formado dela, que é Ra, esse Ra é a preposição, tá? Adam, que daí vem o nome Adão, que é da matriz da palavra Adamá, que é terra, pó, solo, ok?
o hebraico ele tem muito essa questão das raízes, que também depois o grego vai ter muito, o latim que derivou a nossa língua portuguesa usa muito raízes de palavras. Então aqui, por exemplo, Adam e Adamá, para dar um exemplo em português, você vai ter a palavra, por exemplo, valor. O valor ele vai estar com uma raiz, e aí você tem valor valorizado, desvalorizado, valorização, e aí você tem vários derivados de uma raiz comum. É o mesmo caso aqui de Adamá, que você vai ter Adão, que ele faz parte da raiz da palavra Adamá, que é solo, terra, pó, chão, enfim. Especificamente Adão, o homem vai ser chamado de Adam, vindo de Adamá. Quando Deus se refere depois a outros homens, ele já não usa mais o termo Adão, porque é específico para este homem formado do pó da terra, porque aí depois os homens formados da relação sexual do homem com a mulher já são formados dos corpos físicos, né? E aí você tem a semente do homem, o esperma, você tem o útero da mulher. Então por isso que somente Adão, no hebraico, você vai encontrar com Adam, vindo de Adamá, e depois os homens mencionados futuramente já não é a mesma raiz de palavra, porque não vieram diretamente da terra, né? E aí vem a pergunta, Adão tinha umbigo? Claro que não, ele é formado da terra e ele não recebia nutrientes da sua mãe pelo cordão umbilical, ok? Agora eu queria ler para você alguns textos aqui, você que puder me acompanhe, é fundamental que você faça isso. Na formação do homem estamos chamando ele de alma vivente, mas temos outras almas viventes no mesmo Gênesis, capítulos 1 e capítulo 2. E eu só queria aproveitar para destacar, tem algo que é muito importante, muito dessas informações eu tirei deste livro maravilhoso, Gênesis 1 e 2, professor Adalto Lourenço. Ele é físico, ele é cristão, formado em Harvard, se não me engano atualmente ele trabalha em Harvard também, e é um brasileiro que nos representa muito bem lá fora. Ele é um homem, por exemplo, que inspirou um outro grande homem, grande cientista, o químico Dr. Marcus Eberlin, que também é cristão. Você encontra muita coisa deles no YouTube, eles têm debates e têm palestras, coisas maravilhosas. Inclusive, eles participam de muitas coisas com o Dr. Rodrigo Silva, tanto o professor Adalto Lourenço quanto o Dr. Marcus Eberlin. E ele traz aqui todo o Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 comprovados pela ciência. E é interessante porque assim, existe até uma indagação. Gênesis comprova a ciência ou a ciência comprova Gênesis? Dá uma lida lá, esse livro é sensacional. Muito dessa questão, principalmente do hebraico, da composição do homem como material que vem com os nutrientes do solo, está nesse livro aqui. Eu acompanho muito o trabalho do Dr. Adalto Lourenço, professor Dr. Adalto Lourenço, porque ele é um homem sensacional na explicação, nas pesquisas, e eu comecei a acompanhar a questão do Gênesis, do dilúvio, dinossauros, formação do homem, a formação das diversas etnias por diferença de tom de pele, de características físicas, de características ósseas. É sensacional. Recomendo a todos que acompanhem o trabalho do professor Dr. Adalto Lourenço. Esse livro, Gênesis 1 e 2, é uma das riquezas que eu tenho, um dos tesouros que eu tenho, dentre os livros que eu adquiri. E eu queria estar indicando para vocês, e muito do que eu vou dizer que eu já tenho dito, aliás, e do que eu vou continuar dizendo aqui, tem muita base em pesquisa deste livro, que é resultado de uma pesquisa de toda uma vida dele, baseado em livros, em argumentos e artigos acadêmicos publicados, principalmente por estudiosos fora do Brasil. Isso no Brasil agora está chegando um pouco mais forte, mas essa conversa toda começou mais forte lá fora, para poder entender o universo, o Gênesis, essa coisa toda. Então vamos lá, leia comigo aqui então, Gênesis capítulo 1, verso de número 20, diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Gênesis 1, verso 20. O mesmo capítulo, agora verso 24. Disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Verso de número 24. Veja que os animais também são chamados de alma vivente
nesse caso aqui, desses 2 versículos, vai aparecer em outras situações também, em todo o capítulo 1. E essa alma vivente no hebraico também é nefesh, que é o encontro de um corpo físico com uma alma que vivifica o corpo físico. A diferença aqui nós vamos começar a ver, por exemplo, qual que é a diferença dos animais, que são chamados alma vivente, mesmo termo utilizado para o homem chamado de alma vivente. Então, olha só, o primeiro ponto que nós temos que olhar aqui, isso é extremamente interessante. Os animais, especificamente desses 2 textos que nós citamos aqui, os animais foram criados segundo o comando de voz de Deus para o habitat aonde eles viveriam posteriormente. E aí o habitat é quem cria os animais. Entenderam isso, não? Nós até agora vimos que o homem foi criado de uma matriz essencial e original, que é o solo, o pó da terra. E Deus já vinha fazendo isso antes, porém com os animais. Olha só que interessante isso. Se você pegar o verso 20, por exemplo, que vai dizer, né, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Olha só, se você pegar o versículo e você for dividindo em partes. E disse Deus, produzam as águas. Lembra do hebraico que tem a questão do verbo sempre vir antes do sujeito? Então, ó, se você trouxer para o nosso português, e disse Deus para as águas, produzam abundantemente répteis, mas no hebraico o verbo sempre vem antes. Ó, por exemplo, e Deus disse as águas produzam répteis. Isso seria em português. No hebraico o verbo vem primeiro. E disse Deus, produzam as águas. Veja que Deus está dando uma ordem para a água. E aí qual que é a ordem que Deus dá para a água? Produzam abundantemente répteis de alma vivente. Então Deus está dizendo para a água produzir abundantemente répteis de alma vivente. Olha que Deus dá uma ordem para o habitat, para que o habitat, como sendo a matriz original, crie os seres que vão povoá-la, que vão ocupá-la. Isso acontece de novo no verso 24. Olha, novamente, o mesmo padrão. E disse Deus, produza a terra. Se a gente aportuguesar, e Deus disse, a terra produza. Mas no hebraico o verbo vem antes. E disse Deus, produza a terra alma vivente. E aí você vai ter conforme a sua espécie, e aí Deus também ordena que a terra faça a diferenciação de espécies, gado, répteis, feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Então Deus dá a ordem para o habitat. Olha só, o habitat cria os animais, segundo o comando de Deus, e cria espécies adaptadas para viver neles mesmos. Veja que Deus ele cria, os primeiros dias da criação do Gênesis, Deus cria os habitats, e aí Deus dá ordem para esses habitats criarem os animais que vão ocupá-la, para constituir todo o ecossistema. Olha que coisa incrível. Deus terceirizando aqui o serviço para o habitat desenvolver as espécies que vão habitá-los. E aí veja que Deus mantém o padrão. Quando ele faz o homem do pó da terra, ele pega o habitat, pega a matriz original, que é o pó da terra, o solo, e dali forma o corpo físico do homem. Agora, olha que interessante, Deus dá um comando para um habitat, o habitat cria a espécie adaptada para povoar o próprio habitat. Interessante isso, né? Então essa é a primeira diferença, o primeiro ponto que a gente tem que entender o homem sendo alma vivente e o animal sendo alma vivente. O segundo ponto aí, tomando ainda como base esses versículos, olha a diferença, por exemplo, do homem como alma vivente e o animal como alma vivente. Se a gente revisitar o versículo, por exemplo, de Gênesis, capítulo 1, verso 24, você vai ver ali, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Agora olha o verso 26, do mesmo capítulo 1. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus criou os habitats, mandou que os habitats criassem
os seus animais para os povoarem e criarem um ecossistema, e depois cria o homem para dominar sobre os ecossistemas. Essa é a primeira diferença, apesar de homem e animal serem almas viventes, Deus claramente coloca uma hierarquia no domínio sobre os ecossistemas. Deus cria os habitats, manda que os habitats criem os animais, os habitats passam a ser povoados, constituem-se diferentes ecossistemas, e Deus cria um homem que domina e governa sobre ecossistemas. Então veja, os animais foram criados pelos seus habitats conforme a voz de Deus. E aí se você olhar, por exemplo, Gênesis capítulo 2, verso 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja que aí Deus forma, modela, Deus faz o homem manualmente do pó da terra. E Deus tanto está em contato presencial e físico com o homem que Deus sopra nas suas narinas o fôlego da vida. Deus vem até o solo da terra, forma o homem e sopra nas suas narinas o fôlego da vida. Aí nós temos uma outra diferença essencial entre duas almas viventes, animais e homens. Os animais, Deus dá comando de voz ao habitat, o habitat cria. O homem, Deus vem na matriz original, que é a terra, que seria ali o seu habitat, bem como os outros ecossistemas, e Deus forma manualmente o corpo físico do solo e sopra dentro do nariz do homem o fôlego da vida para que ele se tornasse alma vivente. E aí nós temos um texto muito interessante que está em Zacarias capítulo 12, verso de número 1, que aí você vai entender essencialmente a diferença do animal, alma vivente, e do homem, alma vivente. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Veja que interessante, o homem é alma vivente, mas o que o homem tem de diferente dos animais é o espírito, que é a formação essencial de Deus, soprando de si mesmo dentro do homem, vivificando um corpo físico formado manualmente. E aí a pergunta, animais têm espírito? Animais são almas viventes. O espírito que o homem tem, e aí depois a gente vai entrar nesse termo de dicotomia, tricotomia, o espírito que o homem tem, que o fez ser vivificado e o corpo animado ser uma alma vivente, é o que Deus sopra de si mesmo. Os animais como alma vivente, eles têm as semelhanças conforme a sua espécie, de acordo com que o habitat criou os animais. Então, o animal ele é alma, ele tem instinto, porque o habitat o criou adaptado para viver no seu habitat. Então, o que o animal tem é o quê? Instinto baseado na adaptação do habitat para o qual ele foi criado. Porque quem criou ele foi o habitat segundo a voz de Deus. Agora, quando Deus cria o homem, o forma manualmente e sopra de si mesmo, Deus é a matriz original, por mais que o homem foi feito do solo. E aí Deus fala, mas espera aí, o homem não vai ser uma alma vivente pegando tudo o que vem da matriz como os animais. Eu vou soprar de mim mesmo nele, porque ele é feito conforme a minha imagem e a minha semelhança. Veja que os animais são criados cada um segundo a sua espécie. Os habitats produzem os animais segundo as suas espécies, conforme as suas espécies. Já o homem é formado do seu habitat por Deus e é soprado o fôlego de vida com Deus, segundo a conferência que Deus faz de que o homem será feito à sua imagem, conforme a sua semelhança, e não conforme a semelhança do seu habitat. Até porque só existe uma espécie humana, que é feita à imagem de Deus. Lembra que eu comecei dizendo que o homem é a representação visual do que é Deus? Por isso que Deus proíbe que sejam feitas outras imagens para que sejam adoradas na terra, visto que a única imagem que se tem é a de Deus, glorificada, em Deus, através da visualização do homem. Veja só quantas diferenças. E aí você entende essencialmente a diferença de espírito e alma vivente. O animal ele é alma, porque ele tem características do habitat que o fez adaptado para viver no habitat. Então ele possui instinto. E agora o homem,
ele é formado de uma matriz original que é o solo, mas a essência que constituiu ele alma vivente não vem também do seu habitat, não vem do solo, mas vem do próprio Deus, para que cumprisse o homem ser imagem e semelhança de Deus. E essa semelhança nas emoções, na racionalização, na capacidade de afetividade, nos sentimentos expressos, isso tudo compõe a alma vivente, porém com essa alma, esse espírito soprado da essência de Deus. Isso é uma característica essencial na diferenciação do homem e do animal como almas viventes, o que refuta, entre outras coisas, a teoria da evolução. Porque a partir de que momento o animal como alma vivente desenvolveu espírito para que ele se tornasse homem? Também eu tenho vídeo sobre isso já, dá uma visitadinha na série No Princípio e você vai ver isso mais bem explicadinho, mais aprofundado, além do que a gente já fez aqui. Outra característica importante para a diferenciação entre essas almas viventes, a gente vai ler alguns versículos alternados, mas eu vou deixar eles todos escritos aí para você achar com a indicação. Veja, por exemplo, Gênesis no capítulo 1, vamos ler o verso 10. E aí eu vou lendo os versículos alternadamente e depois eu vou enumerar para você quais os que eu utilizei. O primeiro aí vai ser o verso 10 de Gênesis capítulo 1. Chamou Deus a porção terra seca, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Aí você vai ter versículo 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde amanhã, o dia sexto. E você sabe que no dia sexto, homem e mulher foram criados. Então Deus cria tudo que a gente conhece no mundo que é maravilhoso. E Deus fala, é bom. Mas quando Ele cria o homem e mulher para governarem os ecossistemas, Deus fala, é muito bom. Por que essa criação ela é melhor do que as anteriores? Porque homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus e tem o fôlego do próprio Deus lhes dando vida nos seus corpos físicos. Então, já ouvimos algumas coisas machistas, como por exemplo, o homem é criado antes da mulher, logo ele é uma criação superior. Cara, mas aí é complicado, porque se a gente for por essa questão de ancestralidade, os animais foram criados antes do homem, então os animais são superiores? Vai ter quem diga sim, são superiores. Mas aí é complicado, né? Veja então que Deus cria muitas coisas e classifica como boas, mas ao final do sexto dia, quando Ele cria o homem e coloca para governar todos os ecossistemas, Deus fala, isso é muito bom. E Deus está falando isso porque a imagem e semelhança dele é criada e já vive e já governa os ecossistemas. Então esse é um ponto muito interessante, como o próprio Deus qualifica a criação de tudo aquilo que Ele faz, mas quando Ele cria o homem, Ele fala, isso é muito bom. Agora eu te convido para embaraçar um pouquinho isso aí. Vamos fazer uma reflexão sobre Eclesiastes capítulo 3. Salomão fala de uma coisa bem interessante. Estamos evidenciando as diferenças de animais e homens como sendo alma vivente. Acredito que até esse momento já está ficando claro para você essa diferenciação. Mas olha que interessante esse texto aqui, porque nós precisamos apontar uma semelhança fundamental. Olha só. Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso de número 18, diz assim: Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe
que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? E aí você fala assim, agora complicou. Salomão está deixando bem claro que é tudo igual, homem e animal morrem do mesmo jeito, homem e animal voltam para a terra depois de mortos. Só que olha que interessante, todo o capítulo 3 você conhece, porque Eclesiastes 3 é o capítulo que fala, né? Tudo é vaidade debaixo do sol, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E justamente esse capítulo trata desse termo. Ele fala sobre a vaidade da vida e se apegarem demasiado a algumas coisas e preocupar-se principalmente em acumular coisas. Ele está falando aqui sobre aproveitar bem e viver bem aquilo que se faz. E aí ele traz o famoso contraponto que ele tanto gosta. Só que na hora que ele fala do fôlego, veja que ele não afirma, assim como o corpo físico, que animais e homens, depois que morre o corpo físico, voltam ao pó. No fôlego, ele coloca uma pergunta. Ele fala, quem sabe? O fôlego do homem vai para cima e o fôlego dos animais para baixo da terra? Aqui justamente ele está colocando a condição que o judeu, ele não tem essa resposta 100% esclarecida, porque não há texto dizendo que Deus recolhe de volta o que ele soprou. Não há texto dizendo que Deus recolhe. Você vai ter figuras de linguagem, você vai ter expressões, como por exemplo o próprio Jesus, quando expira na cruz, ele fala, Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. Isso não significa exatamente, literalmente, especificamente, que o Espírito de Jesus ele sai e vai para o Pai. Até porque nós temos a continuidade da obra da cruz, que é a ressurreição e a ascensão depois. Tá? E isso nós vamos entrar também depois num outro momento, mas é uma figura de linguagem dizendo que como não depende mais de mim, depois que eu estou morto e eu não tenho mais controle sobre a minha vida, eu entrego o meu espírito, como também disse Estevão antes de morrer, no sentido de que como eu não tenho mais controle sobre a minha própria vida depois da morte, e é o Senhor que tem controle sobre tudo, eu entrego no sentido de que eu confio nas tuas mãos o que é de mim depois que eu morro. Percebe? Ou, por exemplo, como já aconteceu comigo especificamente, com pessoas da minha família, a pessoa vai entrar numa sala de cirurgia, acontece você chegar para o médico em questão e falar assim, olha, eu confio a vida dele na tua mão, eu preciso que você faça o teu melhor, eu confio em você, salva ele, por favor. É o mesmo contexto. E aqui Salomão está gerando justamente esse debate, tanto que ele faz uma pergunta. Quem sabe com certeza se o fôlego do animal também volta para a terra, junto com para onde vai o corpo, e o fôlego do homem volta para Deus? Quem é que sabe? E veja que se trata do homem mais sábio de todos. Tá? Mas ele aponta semelhanças que são essenciais no sentido do corpo físico e da vida do ser vivente, como homens e animais. É o famoso, olha, depois que vai para o túmulo, todo mundo é igual. Não tem discriminação de ser, de classe social, de intelecto, nem nada. E essa ideia vai ficar mais bem ilustrada em seguida. Então veja que esse contraponto do fôlego dos animais voltar para a terra, e será que o fôlego do homem volta para Deus? Porque na verdade ele não sabia o destino, porque a Bíblia não traz isso de forma clara, além de figuras de linguagem, de expressões idiomáticas, de licença poética, ninguém pode 100% afirmar. Vai ter os que dizem, mas tem o texto que fala das almas não sei aonde, do espírito não sei aonde, interagindo com não sei quem. Vai ter episódio específico para essas questões, pode ficar tranquilo. Mas a crença judaica, a teologia construída no Antigo Testamento, não dá destino a espíritos e almas. Não dá. Ok? Então nós vamos continuar o segmento aqui. Para esse argumento que nós vamos comentar agora, eu usei muito essa Torá que eu adquiri recentemente. Eu já mostrei aqui em outros vídeos, mas ela tem o Pentateuco, traduzido do escrito original hebraico, com comentários de rabinos e pesquisadores da cultura judaica e dos povos do Oriente Médio, dos beduínos e do seu estilo de vida. Traz comentários aqui embaixo. Eu falei até sobre James Kugel, que eu até comprei o livro dele, que essa mesma Torá ela aponta no final como referência de pesquisa do comentário dele. Mas ela faz aqui alguns comentários sobre essa diferenciação do homem e do animal como almas viventes, e o seu corpo e o seu fôlego, as suas almas com destinos diferentes.
E o mais interessante é que o Antigo Testamento sempre vai tratar alma e espírito como sendo a mesma coisa. Inclusive, quando você traduz ali o alma vivente de Nefesh, ele vai colocar, entre outras características do Nefesh como sinônimo, ele vai colocar gosto, sentimentos e emoções, que são características atribuídas para a alma e não para o espírito, né? Os tricotômicos eles vão defender essa ideia de que o homem é corpo, alma e espírito. Nós vamos falar sobre isso num episódio específico, né? Até as Assembleias de Deus usam muitas doutrinas que o próprio Meyer Pearman ele traz nesse livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, e ele vai dedicar aqui especificamente a doutrina do homem e vai diferenciar corpo, alma e espírito, e vai deixar muito claro que a alma aloja as emoções, o gosto, os sentimentos, enquanto o espírito é a conexão que conversa exclusivamente com Deus. Majoritariamente nas Assembleias de Deus e nos segmentos pentecostais, curso de teologia, curso de formação para obreiro, enfim, vai defender essa questão também. Nós vamos falar especificamente sobre isso, mas aqui no Antigo Testamento nós temos indícios, temos textos e temos crenças embasadas com referências cruzadas, que o homem considera que a alma e o espírito são a mesma coisa. A diferença é que o espírito fundamentalmente é a composição unitária do homem e que o animal já não tem, porque o espírito é formado, conforme nós lemos em Zacarias, o espírito de Deus forma dentro do homem quando o corpo físico recebe o fôlego de Deus e não o fôlego do habitat como os animais, tá? Então veja aqui, por exemplo, nós acabamos de falar sobre Salomão trazendo várias semelhanças do homem com o animal. Ele vinha num contexto falando sobre a vaidade da vida, sobre a vaidade das obras que se faz nessa vida, né, e que o destino final dos homens e dos animais é o mesmo, fisicamente falando. E olha só que faz todo sentido o que Salomão está dizendo, né? Se você levar em consideração a crença judaica, né, do ponto de vista daquele que acompanha o ciclo de vida, é sabido que os homens ali, né, antes do dilúvio, viveram muitos e muitos anos. Você vai ter homens ali vivendo ali mais de 9 séculos, né? E é um período suficientemente grande para se observar o ciclo das vidas, né? Os ciclos da vida do homem, do animal, da planta, para poder se chegar a conclusões. E essa majoritariamente era a crença pré-diluviana, tá? E essa crença acabou ficando no judaísmo porque você tem uma família pré-diluviana e pós-diluviana, que é a família de Noé, das quais receberam ensinamentos pré-diluvianos e passaram para gerações à frente ensinamentos pós-diluvianos. Tá? Então eles preservam, eles são um elo entre esses dois períodos com esse mesmo tipo de crença. Quando Salomão faz questão de deixar claro que a alma dos homens e dos animais ela é compatível, ela é semelhante, pensando especificamente na parte física, e como alma vivente, faz sentido, e tanto elas eram compatíveis, né? O homem e o animal como almas viventes, tanto eles são compatíveis que, por exemplo, em substituição ou em expiação pelo pecado, sacrificava-se um animal para que o sangue desse animal fosse suficientemente compatível para ser derramado no lugar do sangue de um homem. Então veja que o conceito da expiação pelo pecado, do sacrifício, do derramamento de sangue, tanto fisicamente e como ser, como alma vivente, animais e homens são compatíveis, que por expiação do pecado, no sacrifício de substituição, o sangue animal é suficiente para não ser derramado o sangue do homem. Tá? Então, veja que o homem pecou, então ele tinha que pagar com o seu próprio sangue, né? Porque a vida da carne é o sangue, o nefesh. Mas para que não houvesse ali o homicídio pela lei moral de Deus, era derramado o sangue de um animal puro e perfeito, porque o sangue em substituição era compatível. Tá? E aí, vamos ler o famoso texto que eu tenho mencionado tanto de Levítico 17, que diz assim, Levítico 17, 11, Levítico capítulo 17, versículo de número 11, diz assim: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Tá? E aqui você vai ter esse vida e você vai ter esse alma traduzidos por nefesh, que é o que nós mencionamos anteriormente.
E aí veja que, segundo o Strong, ele é aplicado com diferentes definições em sinônimos, como, por exemplo, uma alma, um ser vivo, uma vida, um eu, uma pessoa, e aí entra desejo, paixão, apetite e emoção, características atribuídas à alma, segundo os tricotomistas. Mas veja que é a vida como essência, é o ser, um ser vivo, tá? E ele vai mencionar um eu, uma vida, tá? E aí, pela diferenciação de homens e animais, o homem é a imagem e semelhança de Deus e tem o fôlego de Deus e não o fôlego do habitat como matriz original, conforme os animais, segundo as suas espécies. Então, olha que interessante. Você vai ter comentários de Ellicott, por exemplo, entre outros eruditos, que vão mencionar o seguinte: a melhor tradução é porque a alma da carne está no sangue e não vida. Por que alma? Porque aqui vejo que o Levítico Deus está criando cláusulas para sacrifícios, por expiação, substituição. E aqui especificamente Levítico 17, Deus está repreendendo, censurando, exortando, Deus está dando uma ordem de que o ser humano não pode comer carne, principalmente humana, e nem de animal se contiver o seu sangue nessa carne. Tá? Depois nós vamos falar mais para frente, em outros episódios, que tem influência das culturas, mas aqui é um povo que tinha acabado de sair do Egito. E o Egito, entre os seus sacerdotes e alguns faraós que praticavam o que os seus sacerdotes orientavam, tinha uma cultura muito forte de que quando você bebe do sangue ou come da carne de alguém morto, seja ancestral, seja antecessor imediato, como pai, avô, ou na guerra, um inimigo poderoso, um grande general, você bebendo do sangue ou comendo da carne dele, você traz para si os seus atributos, a sua energia vital. Então, nesse caso especificamente de Levítico 17, o que está sendo tratado é a proibição de comer carne humana ou beber sangue, seja de homem ou de animal, para poder trazer para si a energia vital daquele ser que foi morto ali. Então, esse é o contexto. Então veja a diferença aqui, a explicação aqui é muito boa. A melhor tradução por cláusula seria você manter, porque a alma da carne está no sangue. Né? A palavra traduzida aqui como a vida da carne está no sangue, ela aparece na versão autorizada, só que no mesmo versículo ela aparece mais duas vezes, que é o nefesh. Tá? Em ambos os casos ela é traduzida como alma, mas erradamente ela é traduzida como vida no princípio. Então o correto é porque a alma da carne está no sangue, e aí depois vai falar porque a alma do sangue ela é oferecida em expiação pelas vossas almas. Então é uma cláusula. Então você tem que usar o mesmo termo, até porque em hebraico você vai ter nefesh nas 3 vezes, que se refere à mesma essência imaterial que é a alma. Tá? Parece até irrelevante, né, se a palavra em questão é traduzida como vida ou alma, só que é essencial que nesse caso, por ser uma cláusula, seja traduzido de forma uniforme, dentro do mesmo texto, porque são sinônimos no mesmo versículo, com texto imediato, referente ao capítulo 17, mas ao mesmo texto do verso 11. Tá? Aqui, princípios básicos de gramática, por coerência, né? Então, essa cláusula, ela atribui a razão pela qual o sangue não deve ser comido. É uma ordem, então refere-se aos mesmos termos. Juridicamente é correto que se mencione o mesmo termo como alma. Tá? É o princípio da vitalidade, isso eles trazem lá do Egito, tá? Que constitui a alma da vida animal. Portanto, sangue e vida, eles são usados indistintamente nas Escrituras. Não há diferenciação de sangue e vida, a saber, alma como sinônimo de sangue e de vida. Alma, sangue e vida são sinônimos, como a gente já falou. Tá? Por exemplo, o salmista exclamando em Salmo 30, verso 9, que proveito há no meu sangue? Ele está usando aqui o contexto de que proveito há na minha vida. Veja, sangue e vida são sinônimos, nefesh. Então, pela constituição do entendimento de vitalidade, é que tem essa proibição de comer da carne ou que tenha o sangue de um outro ser, para você não tomar a vida de um outro ser na sua própria vida. Por isso essa proibição, e Deus usa o nefesh, porque a vida da carne está no sangue, ou seja, porque a alma da carne está contida no sangue. Você vai ter exemplo, por exemplo, tanto em Jó quanto em Gênesis capítulo número 4, que Deus fala para Caim, o sangue do teu irmão Abel clama a mim desde a terra.
né? A vida dele que foi tirada reclama a Deus. É a mesma figura de linguagem que vai aparecer em Apocalipse, na abertura do selo, que as almas debaixo do altar clamavam, debaixo do altar onde era depositado o sangue, segundo esse versículo. Então é um sinônimo aqui. Alma lá é o mesmo conceito do sangue, porque é a mesma figura de linguagem do altar do sacrifício, onde é depositado o sangue do inocente que foi morto pela expiação do pecado de um homem e está clamando por justiça, que é a mesma figura de linguagem de Gênesis 4, que é a mesma figura de linguagem de Jó. Não cubra a terra o meu sangue para que não calhe a minha voz, que é o mesmo termo que Paulo vai usar para dizer que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel pela expiação, né, da justiça de um inocente que foi morto. São as mesmas figuras de linguagem. Tá? Então aqui é uma semelhança essencial do homem com o animal no que diz respeito ao corpo físico e ao sangue. Por isso, a substituição do sacrifício na expiação pelo pecado. Então eu espero que esteja ficando claro para você as diferenças e as semelhanças do homem e o animal como seres viventes, pelo fato principalmente do homem ter espírito formado dentro dele mesmo por Deus como matriz original, diferente dos animais formados por matrizes originais, a saber, os seus habitats. Tá? Agora falamos sobre a formação do homem, tendo o próprio Deus e sendo feito para ser imortal. Mas aí você tem a perca da imortalidade. Né? Você vai ter, por exemplo, Gênesis capítulo de número 3, verso de número 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, que voltes à terra, né? Te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E isso se cumpre, o homem a partir daqui passa a ser perecível, e aí todo mundo sabe que o ser humano, depois que o corpo, né, está morto, passado o tempo ele entra em decomposição, né, e aí naturalmente com processos da natureza ele se decompõe e volta a ser pó, mas pelo processo de cremação, né, que na verdade é uma aceleração do processo da natureza, o homem volta a ser cinzas. Então aqui se cumpre o que Deus fala. E é importante a gente frisar que aqui, quando fala que porquanto és pó e ao pó te tornarás, esse pó do hebraico aqui é o mesmo de chão e é o mesmo de solo, que é o que? O Adamá. Adão foi tomada de Adamá e Adão tornará para Adamá, que é a matriz original. Aí aqui, por causa de Adão, todos os homens em processo de decomposição após a morte ou cremação voltam a ser pó ou a ser cinzas para se cumprir o que Deus fala. O conceito, né, básico desse capítulo 3 é a queda do homem através do pecado. Então veja que quando Deus sentencia o homem a comer do pão no suor do teu rosto, quer dizer que seria com dificuldade que a terra teria que ser lavrada, razão pela qual no princípio do Gênesis não chovia, subia um pó da terra, porque não havia homem para arar a terra, não havia necessidade da terra ser lavrada ou preparada para o plantio, porque a terra dava isso para o homem. Tá? Você vai ver que, então, o homem volta para esse mesmo pó da qual ele foi feito no princípio. E aqui você tem Adamá. Então veja que o homem é sentenciado, a partir desse momento, a ter prazo de validade, a ser perecível, que é a mesma morte perecível que é mencionada no diálogo da serpente com a mulher. Quando fala, vocês ouviram de Deus que no momento que você tocar da árvore e comer dela, desse fruto, você vai morrer. Na verdade, você não vai morrer. O termo ali é perecível, é uma morte perecível. Você contrai a morte, você passa a ser perecível. Em nenhum momento Deus disse que se eles comessem morreriam instantaneamente. Não é isso. É você contrair a morte, é você passar a ser perecível, e é o que de fato acontece, né? Então veja que aí o homem, baseado nisso, tanto o homem passa a ser mortal, o homem passa a ser perecível, que olha a preocupação que Deus tem em seguida. Né? Muitos dizem aí que o homem e a mulher foram expulsos do jardim porque desobedeceram, e isso não é o que o texto diz. Tá? Olha, por exemplo, Gênesis capítulo 3, verso 22 e 23. Você vai ver assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente,
o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então aqui tem o cumprimento de que o homem agora precisa lavrar a terra para que a terra dê para ele e produza o que ele precisa para comer. Só que veja, Deus não expulsa o homem e a mulher do jardim porque eles desobedeceram. Deus expulsa porque Deus está preocupado pelo fato de agora eles terem duas condições novas. A condição de mortal e a condição de pecador. Veja então que olha o que Deus faz. O homem é comum de nós, ele sabe o bem e o mal. Para que ele não estenda novamente a sua mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, eu vou lançar fora do jardim. Lembra que no jardim do Éden existem duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal? O texto diz que é proibido comer da árvore do conhecimento, mas não diz que eles estavam proibidos de comer da árvore da vida. A árvore da vida é a mesma que você encontra em Apocalipse, que é a árvore que garante o ser como eterno e imortal a partir de consumir desse fruto. Veja que a preocupação de Deus é que o homem não volte a comer da árvore da vida para viver eternamente de novo. Deus tinha acabado de sentenciar, você vai voltar a ser pó, porque você pecou. Então veja que Deus não expulsa eles porque eles desobedeceram. Deus expulsa eles para que não haja o perigo de que eles comam de novo da árvore da vida que não estava proibida. Só que agora eles vivem eternamente numa nova condição de pecadores. Porque aí, se você é eterno e é pecador, não tem expiação compatível. Qual ser eterno e qual ser que vive para sempre e imortal vai ser sacrificado para expiar o pecado de um ser imortal? Razão essa pela qual o pecado do anjo caído de Satanás, ele não tem perdão, porque não há quem faça expiação pelo pecado dele, não há compatibilidade em ser imortal para ser sacrificado em substituição ao pecado de um ser imortal. Então veja que pela ordem dos fatores, Deus ama tanto o homem que teve que mudar a sua condição mortal para que houvesse possibilidade de que ele fosse perdoado e não perecesse. Então Deus muda a condição, a partir de agora você é mortal. Você é pecador, você é mortal. E aí depois, pela expiação que nós já vimos, sempre que você pecar, existe um sangue em substituição a você, que é o sangue animal. Lembra do Nefesh, Levítico 17? E aí Deus fala, mas o homem como pecador, se ele comer da árvore da vida e continuar morando aqui, ele vai voltar a ser imortal, porque a árvore da vida dá essa propriedade. Só que se ele for imortal e pecador, não tem como eu sacrificar nada em substituição. Então, para que haja possibilidade de um homem ser perdoado quando cometer pecados, eu não posso permitir que ele continue sendo imortal. Então, eu preciso expulsar ele daqui. Percebe que essa é uma atitude de amor para que o homem continue tendo possibilidade de perdão? Então, não é pela desobediência. Deus fala, cara, na sua nova condição, eu não posso permitir que você coma da árvore que te dá imortalidade. Porque se você voltar a ser imortal agora em condição de pecador, não tem como te perdoar porque não tem expiação. Veja que é um ato de amor de Deus. Por isso eles são expulsos do jardim. E aí veja só, Deus criou o homem indivisível. Né? A dicotomia ela aparece aqui em Gênesis 3,19, porque Deus está falando do homem voltar a ser pó, é a natureza do corpo físico, e Deus está preocupado com a condição do espírito, que agora passou a ser mortal junto com o corpo. Por isso não pode comer do fruto. Né? Então veja, o propósito de Deus para o homem é a imortalidade. E não como um ser único dividido, tá? Que foi dividido em razão do pecado. E aí o corpo passou a ter data de validade. Deus sempre teve o propósito de que o homem fosse um ser único e indivisível, uma alma vivente, com um espírito que se comunicava com Deus diferente dos animais. O homem é um ser diferente porque o homem tem do fôlego de Deus como matriz originária, vindo do solo da terra, mas diferentemente dos animais que receberam do seu habitat o fôlego da vida e são apenas alma vivente. Tá? Então veja que o propósito de Deus é que o homem fosse um ser único, eterno, imortal, indivisível a partir de quando foi criado. E aí nessa nova condição de agora mortal, tem uma outra situação que vai acontecer em seguida que faz com que Deus diminua o período de vida do homem para como nós conhecemos hoje aí, que são pessoas que vivem no máximo a 100, 102, 103 anos. Aqui em Pouso Alegre, inclusive,
relativamente recente morreu, né, um senhor de 102 anos de idade, tem uma senhora com 103 anos ainda vivendo aqui na cidade, mas o homem não passa muito mais disso. E a explicação está aqui nesse texto, olha que coisa linda. Gênesis capítulo 6, de verso número 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Tá? E o interessante aqui, que o texto, né, o contexto de Gênesis capítulo 6, que é o período imediatamente antes do dilúvio, né, que tem aqui a convocação ministerial de Noé, você vai ver que Deus está aborrecido porque a maldade humana se multiplicou pela terra, de maneira que a terra ficou muito cheia da maldade praticada pelo homem. E até esse momento, o homem passou a ser mortal, mas o homem ainda tem a essência do fôlego de vida de Deus dentro de si, e aqui Deus não retira o fôlego de vida. Agora veja que interessante, o texto vai dizer, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Não se trata do Espírito de Deus contender com o homem no sentido de brigar um com o outro, mas é no sentido de contenda, no sentido de conteúdo. Tá? A expressão aqui não indica a contenda do Espírito de Deus contra o homem, mas o homem contendendo, usufruindo do Espírito de Deus. É questão de conteúdo, tá? Não é briga, até porque se o homem for contender com o Espírito de Deus, o homem não prevalece. Então veja que aí aqui é uma questão de entendimento da diferenciação possível pela gramática. Tá? Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Não quer dizer que Deus está brigando. O meu espírito não vai brigar com o homem para sempre. É brigar contra o homem. Não, é brigar com o homem no sentido de que o homem contém o Espírito de Deus soprado nele. E aí o que Deus está dizendo aqui? Aí é raciocínio lógico baseado no que o texto apresenta. O homem vivia muito tempo. E aí o fato do homem ter a longevidade muito grande, o homem se aperfeiçoou em sabedoria, tecnologia. Você vai ver que antes do dilúvio já existiam cidades. Já tinha, por exemplo, Tubal-Caim, que tinha a habilidade de extrair minério de ferro e fazer metais, fazer armas pontiagudas. Quem sabe aí a dificuldade de você extrair do minério e você fazer os metais e depois você fundir os metais e fazer ferramenta, naquela época já tinha isso, né? Por isso que assim, tem os que argumentam que civilizações antigas, ancestrais às nossas, né, que eles atribuem a antes da criação, eram civilizações de outros planetas, porque eram muito avançadas tecnologicamente. Na realidade é o próprio homem pré-diluviano. O homem já extraía minério, o homem já ia na terra buscar o mineral e sabia trabalhar ele para fazer ferramenta. Né? Isso não é de se admirar tanto, imaginando que as pessoas ali viviam algumas centenas de anos. É tempo suficiente para você observar, aprender, executar, aprender com o outro, ensinar, passar para frente, aperfeiçoar, testar outras coisas. Não é nenhum absurdo pensar nisso. Tá? Veja aqui então que tanto Deus está preocupado que o espírito do homem o espírito de Deus está no homem, e isso faz o homem viver muito, porque aí a semelhança de Deus é o quê? É a capacidade de inteligência, de sabedoria, de articulação, é a capacidade de pensar, raciocinar, experimentar, criar, baseado na matéria existente. Então veja que tanto a preocupação de Deus é a duração do homem em usar aquilo que ele tem de Deus para fazer coisas más, que Deus abrevia o tempo de vida do homem. Veja aqui, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Deus está dizendo isso porque o homem passou a ser perecível, legal. Só que o homem ainda estava vivendo muito tempo. Por quê? Porque naquela terra pré-diluviana, você tinha condições de agricultura, edificação, construção de cidades, de casas, construção de ferramentas de metais preciosos, extração de metais. Era civilização extremamente desenvolvida. Era, sim, extremamente desenvolvida. E isso tudo faz com que o homem crie condições de viver muito tempo. Porque você cuida da terra, você cuida da saúde, você pode buscar alimentação, você cria maneiras de cuidar uns dos outros. Então o homem estava vivendo muito tempo, mas o homem usou essa longevidade baseada nas características que recebeu do fôlego de Deus para fazer coisas más. E aí Deus falou assim, não, o homem está usando da minha essência para viver muito tempo e fazer coisas ruins. O homem estava usando dessa essência divina,
A sabedoria que ela trazia, a capacidade de criar inteligência, discernimento, racionalização para fazer coisas más, para fazer maldade. Então Deus fala, eu vou diminuir o tempo de vida do homem para que durante esse tempo de vida que ele está usando da minha essência, não tenha tempo dele se desenvolver a ponto de achar que ele é o suficiente para fazer aquilo que é mal. E nesse tempo aqui, por exemplo, já existiam nações que escravizavam outras nações. Nesse tempo já haviam homicídios, já haviam estupros, porque o homem, qualquer ser humano, né, no ápice do auge da sua sabedoria, do seu entendimento, da sua inteligência, do seu sucesso, do êxito nas obras das suas mãos, o homem se ensoberbece. Então Deus está falando, não, o homem não vai contender, o homem não vai fazer as coisas para seu benefício próprio, o homem não vai agir impulsivamente, tomando proveito do meu espírito que está nele para sempre. Então o total dos seus dias vai ser 120 anos. Eu vou diminuir o tempo de vida até para que haja renovação de gerações. Entendeu? Então veja que aqui Deus, ele então cria o homem em razão do pecado perde a sua mortalidade. Deus expulsa o homem do jardim para que ele não tenha a possibilidade de voltar a ser imortal, só que agora é em pecado e não tenha condições de ser salvo. E aí depois, quando Deus vê que o homem, a humanidade, está usando o benefício do seu fôlego de vida, da sua imagem e semelhança, para fazer aquilo que é mal e aquilo que é para proveito próprio, Deus então diminui o tempo de vida. Então Deus cria o homem peca, passa a ser imortal, e aí Deus reduz o seu tempo de vida para que o homem não use o fôlego de Deus dentro de si para benefício próprio, fazendo aquilo que é mal. Então veja que para nós entendermos o conceito da morte, é necessário primeiramente entendermos o conceito do início da vida. Tá? Como o homem foi criado, como o homem perdeu a condição de imortal e como Deus teve necessidade de reduzir o tempo de vida do homem para que o ciclo do homem fosse mais curto e se renovassem as gerações e o homem não fizesse aquilo que é mal por muito mais tempo contra outras pessoas, aborrecendo a Deus com a sua ganância e o uso errado da essência que Deus deixou dentro de cada homem. Tá? Então Deus não recolhe a característica do fôlego do homem que ele tinha dado no Gênesis. Deus só ele abrevia e limita. E veja que lá na frente, depois são criadas as leis, que nada mais são do que um atestado de que nós somos incapazes de fazer as coisas colocando nossos próprios limites, pelos nossos próprios conceitos. A nossa moralidade ela é extremamente falha. Por essa razão foi necessário colocar limites e leis para que o homem vivesse numa diretriz que proporcionasse o respeito pelo próximo e o espaço do próximo. O homem passou a ter que conviver com direitos e deveres pela sua incapacidade de usar de maneira moral e legal e respeitosa a liberdade que ele tinha de governo de si mesmo. Então é isso por hoje, é o que nós temos para conversar. É um primeiro vídeo que trata especificamente da criação do homem, a perda da imortalidade e o conhecimento da morte propriamente dita. Não se assuste com o vídeo muito longo, se você chegou até aqui eu agradeço você ter nos assistido, compartilhado desses momentos, desses minutos. Os meus vídeos sempre são divididos em capítulos, para que se você se interessar por alguma coisa específica, você vai lá na timeline e vai diretamente naquilo que você quer ver. Só que eu te agradeço por estar comigo mais nessa oportunidade. Estamos com outro assunto aqui, esse assunto desenvolvido não vai interromper as outras séries em andamento, não vai impedir que possam vir outros vídeos de outros assuntos pontuais, como às vezes acontece, tá? Mas é mais um assunto para a gente tratar, porque eu preciso tirar essas coisas dessa cabecinha aqui e colocar logo no material, senão eu não vou ter registro de tudo isso que nós estudamos diariamente. Tá? Eu agradeço pelo seu tempo, se você gostou, curte, compartilha, ativa as notificações, indica para mais pessoas aqui, põe aí o seu comentário, sempre de forma respeitosa. Você pode discordar não é pecar, pecar é desrespeitar e desobedecer, mas discordar não tem problema nenhum, desde que seja feito com classe. Afinal de contas, o sentido do meu canal ele vem principalmente do fato de eu discordar de várias coisas que eu aprendi durante muito tempo, e esse é o espaço onde eu coloco aqui o entendimento bíblico que eu tenho pelos estudos, pelas influências de grandes homens de Deus, de livros, de cursos e
um monte de outras coisas que a gente faz no dia a dia para aprender mais sobre a palavra de Deus e sobre os nossos ancestrais que tiveram mais contato com o Criador. Tá? Que Deus abençoe você, espero você aqui no próximo vídeo. Tenham todos aí um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima semana. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, em nome de Jesus.